O segundo curso da manhã, que é o curso do Rafael, o curso de Minimax. Obrigado. Obrigado, Espinar. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Mariel por falar no horário que era para eu ter chegado e pedir desculpa a todos por possíveis inconvenientes. Certo? Então, vamos voltar de onde a gente... Não de onde a gente parou, como eu prometi, hoje vai ser um tópico diferente, mas antes eu gostaria de mencionar algumas possíveis leituras seguindo o que a gente discutiu ontem, né, na segunda metade da palestra de ontem, que foi o teorema do Birkhoff. A gente viu que essa pergunta de existência de hipersuperfícies mínimas fechadas em variedades riemannianas gerais, em dimensão 2 está resolvido, mas aqui o Birkhoff falou toda esfera admite uma geodésica. A gente viu também que no caso de curvas, as mínimas são geodésicas. Então, toda esfera riemanniana admite uma geodésica fechada. Então, algumas possíveis leituras aqui seria... Aqui essa geodésica poderia ter numa figura mais ou menos como uma estrela do mar com 3 pernas, com uma perna para esse lado e 2 para o outro. Talvez seria mais curtinho assim. Poderia ser que a width, né, o sweep out aqui de curvas, né, um caminho de curvas, tivesse sua curva de comprimento máximo nessa curva que passa aqui pelo meio das 2 pernas dessa estrela do mar. E nesse caso ela não seria simples, uma curva simples, não seria mergulhada, mas o teorema que diz nessa mesma direção, que diz que existe uma geodésica fechada simples, é o teorema de Lusternik e Fett. Então isso é para qualquer variedade riemanniana compacta, orientável talvez. Existe geodésica fechada simples, né? Mergulhada. O melhor que você pode ter, o número, se você pensa em número de geodésicas fechadas, então o melhor que você pode ter com essa condição de mergulhada, geodésicas simples, em superfícies, isso é atingido numa elipsoide onde os eixos têm comprimento diferente e, em geral, você sempre tem 3 geodésicas fechadas. Lusternik, Schneermann. Três geodésicas fechadas, simples. Alguns outros desenvolvimentos no caso de superfícies também são os teorema que segue os trabalhos de Franks e Bungert. Que dizem que existem em uma esfera riemanniana qualquer, existem infinitas geodésicas fechadas, né? Possivelmente com autointerseção. Infinitas. Fechadas em qualquer superfície. Por exemplo, na esfera com qualquer métrica riemanniana. Certo? E talvez mais um ponto, isso aqui, todos esses resultados estão para variedades compactas, mas também tem resultados do Bengert, onde ele mostra que se você considera uma superfície
de área finita, então ela também tem infinitas geodésicas fechadas. Também é infinitas geodésicas fechadas em superfícies de área finita. São algumas leituras, se você está interessado nessa parte de geodésicas, algumas leituras posteriores ao que a gente discutiu ontem. Bom, para hoje, como eu prometi, a gente vai discutir esse problema de existência em dimensão mais alta. Então, nessa direção de, dada uma variedade riemanniana compacta, essa pergunta de existência de hipersuperfícies mínimas fechadas. Agora eu vou adicionar esse ponto na pergunta sobre mergulhada, né? Então, existe mínima, hipersuperfície mínima fechada, mergulhada. E, bom, quem assistiu a palestra do Fernando ontem viu que a resposta para essa pergunta é sim. Em dimensões n igual a 3, 4, 5 e 6, isso pode ser atribuído a Almgren e Pitts. A teoria foi iniciada por Almgren em meados da década de 60 e foi imensamente melhorada por Pitts. Pitts foi que conseguiu o resultado de regularidade. Aqui essa hipersuperfície mínima ela é suave em todo ponto. Em dimensões maior ou igual a n maior ou igual a 7, esse resultado é devido a Shen e Simon. E uma observação é que em n igual a 7, a hipersuperfície ela é suave em todo ponto, mas n maior que 7, você pode ter um conjunto singular pequeno. Sim? Não, é qualquer superfície. Você pode pensar uma superfície com a topologia de um cilindro, de um plano. A única hipótese desculpa? Área finita. Área finita porque você consegue ver que a figura é mais ou menos assim, né? No caso na topologia do cilindro. Então a ideia é que você vai fazer um min-max em caminhos de curvas que começa com uma curva que dá várias voltas aqui nessa primeira parte e terminam numa curva que dá várias voltas. Lembra que ontem a gente fez as classes de sweep outs, eram caminhos de curvas que começavam e terminavam em curvas triviais, curvas que se degeneravam a pontos, certo? Então aqui os pontos seriam curvas bem pequenas, mas você dá várias voltas. Aqui também é mesmo, então a curva vai vir daqui para cá. E a ideia é que você vai, possivelmente, obter uma coisa que vai dar umas voltas aqui no meio. Mais alguma pergunta dessa parte? Certo. Então, o teorema geral aqui seria esse. Em dimensões 3, 4, 5, 6 e 7, você sabe que existem hipersuperfícies mínimas suaves, que são propriamente, que são mergulhadas, né? São superfícies sem bordos que são mergulhadas. Então, no caso de geodésicas, ontem a gente começou fazendo uma breve observação no caso em que a superfície tinha uma topologia não trivial, e naquele caso foi muito simples. Você tinha uma curva que não era homotopicamente trivial, minimizando o comprimento na classe de homotopia, o que a gente tinha era que a gente produzia uma geodésica fechada imediatamente. Nesse caso, você pode fazer a mesma pergunta, se a sua superfície, se a sua variedade tiver uma classe de topologia não trivial, você pode minimizar também o comprimento nessa classe e você vai obter. Mas, em geral, essa superfície, essa hipersuperfície mínima produzida
Para um problema de minimização, ela pode ser imersa apenas, pode ter autointerseção. E o que eu quero discutir aqui também é que, na teoria min-max, você ganha imediatamente que a hipersuperfície produzida é mergulhada, certo? Certo. A gente viu ontem também que a geodésica obtida no contexto do min-max, aqui no teorema do Birkhoff, a geodésica obtida era obtida via extração de um limite de uma sequência de curvas com comprimento convergindo para aquela width, certo? Então, mas naquele caso, todas as curvas que estavam convergindo para a geodésica fechada, elas eram geodésicas quebradas e foi muito fácil, naquele caso foi muito fácil extrair o limite de geodésicas quebradas, onde em cada intervalo ela está parametrizada proporcionalmente ao comprimento de arco. Então, bastava que os vértices convergissem para poder... Então, bastava que uma sequência finita convergisse para as curvas convergirem para a geodésica fechada. Então, nesse caso, em dimensão mais alta, como o Fernando mencionou ontem também na palestra dele, o limite min-max vai ser obtido via uma convergência no sentido bem fraco de Varifold. Por isso, torna mais difícil você conseguir a regularidade. Certo? Então, o passo a passo, o que eu vou discutir hoje é uma abordagem que resolve esse problema no caso de dimensão 3, certo? Que é a teoria min-max suave. Então, os pontos que eu pretendo discutir nessa parte, talvez não vou falar só hoje sobre isso. O primeiro é que eu tenho que descrever a teoria. O segundo ponto é um argumento tipo do Birkhoff. E com isso eu quero dizer que, vocês lembram aquela figura que eu fiz? Se você tivesse um sweep out ótimo, onde você tinha fatias muito boas que estão realizando a width e são geodésicas, mas você poderia ter, nesse mesmo sweep out, uma fatia muito ruim com o mesmo comprimento, então só considerar uma sequência minimizante de sweep outs não era o suficiente, então o argumento do Birkhoff servia para pegar cada curva de um sweep out e dar uma esticada nela, diminuindo o comprimento, de modo que no limite você obtesse apenas geodésicas mesmo, suave, né, como limites min-max. Então seria um processo do Birkhoff. Chamou a aplicação D, seria transformar cada curva, você dar uma esticada nela. Curva que era geodésica, via a aplicação do Birkhoff, ela vai continuar geodésica. Então, tem esse processo de melhorar as fatias do sweep out. Então, aqui a gente vai ter uma coisa similar. Lá naquele caso isso era suficiente, mas aqui não vai ser, para garantir a regularidade. Então, para isso, tem um argumento combinatório. Isso que eu pretendo discutir hoje. E esse argumento combinatório, o objetivo dele é verificar que um dos possíveis limites min-max tem uma propriedade variacional adicional, que vai ser muito importante na parte da regularidade. E no final, talvez amanhã, vou discutir um pouco sobre a regularidade desse limite. Essa parte de regularidade ela é baseada principalmente em... Os principais ingredientes são estimativas de curvatura para superfícies mínimas estáveis. E
resultados de regularidade para o problema de minimização da área na classe de isotopia. Aqui é um problema tipo min-max, mas a gente vai usar resultados de regularidade para problemas de minimização também. Bom, se você conhece isso aqui, que a gente vai usar é o resultado do Mixai-Moyal. Bom, alguma pergunta até aqui na parte da organização? A organização a partir de agora para hoje e amanhã vai ser descrever a teoria, depois o próximo passo eu vou discutir o argumento combinatório. Tá. Então, obviamente, uma coisa que vai ser um sweep out, nesse caso de dimensão mais alta, lembrando ontem, a gente tinha na esfera redonda o sweep out padrão, via os níveis da altura. Aqui também, você tem uma esfera, a esfera S3 em R4, os pontos de comprimento 1. Então, nós temos esse sweep out padrão também, pelos níveis. Assim. Vou usar essa notação, sigma de T. T no intervalo, vou usar I para denotar, durante toda a discussão, vai ser o intervalo -1. Então, um sweep out vai ser denotado como um caminho parametrizado por um intervalo, onde aqui nesse caso, o primeiro e a primeira fatia e a última, elas nesse caso se degeneram a pontos. Nesse caso, sigma t é só x4 igual a t. Então, nesse caso, esse sweep out está varrendo a esfera toda, de um ponto a um ponto, está passando por todos os pontos da esfera. Em geral, se você tem qualquer variedade de dimensão 3. Como o Fernando mencionou ontem, você pode, em paralelo, e na palestra do Nicolau também, sobre o F de catenoides, se você tem uma função de Morse, numa variedade de dimensão 3 qualquer, então é uma função na qual você tem a propriedade de que seu ponto crítico, se x é ponto crítico, então a hessiana, a matriz da segunda derivada, ela é não degenerada. Isso quer dizer função Morse. Certo? Em particular, isso vai dizer que todos os pontos críticos são isolados, se a variedade M é compacta, como a gente está assumindo, o número de pontos críticos vai ser finito. Então, a ideia é considerar um sweep out dado pelos níveis da função de Morse. F igual a T. Certo? Então, como aqui numa figura em dimensão 2, por esse toro, se F é a função altura, a gente teria 4 pontos críticos, e aqui teria esse sweep out. Aqui, como a gente está em dimensão 3, os pontos críticos que podem ocorrer são só
de 4 possíveis tipos. Você pode ter um mínimo local, um máximo local, ou então pontos críticos de índice 1 ou 2. Então, na figura de pontos críticos de índice 1 ou 2, é uma coisa, os dois vão ser bem parecidos. A ideia é que, se você tem um ponto crítico de índice 1 ou 2, então o nível, essa fatia correspondente ao nível crítico, perto desse ponto crítico, ela vai ter uma singularidade, vai ser como um cone. E as fatias próximas a ela vão ser do tipo, dependendo se o índice é 1 ou 2, mas todas elas vão ser do tipo, vai depender se o t vai ser maior do que o índice, aqui vai ser, essa está correspondendo a f igual a t. Agora, se a gente considerar f igual a t mais ou menos epsilon, vai depender se o ponto crítico é de índice 1 ou 2, mas a ideia é que elas vão ser como hiperboloides de 1 ou 2 folhas. Então, nesse caso, a gente pode dizer que esse seria f igual a t mais epsilon. Se esse ponto crítico tem índice 1 e seriam esses hiperboloides de 2 folhas se você olha para o nível f igual a t menos epsilon. Então, essa figura aqui é só o que está acontecendo num ponto crítico de índice 1 ou 2 para uma função de Morse. Então, só quero ilustrar que essa função vai ter um número finito de pontos críticos. Então, todas essas fatias aqui, apenas um número finito das fatias não vai ser uma superfície mergulhada, e aquelas que não são superfícies mergulhadas, elas são superfícies mergulhadas fora de um número finito de pontos. Certo? Então, esses são os sweep-outs que a gente vai considerar durante essa discussão. Sweep-outs que são níveis de função de Morse. Bom, tem alguma pergunta sobre isso ou não? Então, só para ilustrar as propriedades desses sweep-outs, é que eles têm, como eu acabei de falar, é que cada slice, cada fatia é fechada. A área é um número finito e varia continuamente. É uma função contínua. Terceira propriedade é que, fora de um conjunto finito de tempos, essas fatias são superfícies mergulhadas, né? Ou seja, existe um T, um conjunto finito de tempos, tal que se T não está nesse conjunto, então sigma T é uma superfície mergulhada, uma superfície fechada e mergulhada. E, além disso, propriedade 4 aqui, também existe um conjunto finito que corresponde aos pontos críticos lá, um conjunto finito em M, tal que se T está nesse conjunto finito de tempos, então a sigma, essa fatia sigma, é uma superfície mergulhada em sigma T em M menos esse conjunto finito de pontos. Certo? Então, isso aqui é para ilustrar, e além disso, é claro,
essas fatias elas variam suavemente como gráficos fora desses pontos, desse conjunto finito de pontos. Certo? Então, sigma t varia suavemente. Aqui pode pensar como gráficos. Em M menos esse conjunto de pontos, finito de pontos. Certo? Então, isso para ilustrar as propriedades provenientes do sweepout que vem de uma função de Morse. Então, com esses exemplos, a gente vai considerar a classe de sweepouts a ser usada. A classe de sweepouts vai ser, você pode fixar a sua função de Morse preferida, você pode escolher essa função de Morse como sendo a altura aqui na esfera ou qualquer função de Morse, e aí você considera todos os sweepouts, possíveis sweepouts homotópicos a S. Mas o que significa homotópico? Então, a classe de sweepouts vai ser a seguinte. Bom, só para fixar aqui um pouco a notação, a gente vai dizer que um diffeomorfismo de M. Um diffeomorfismo é isotópico à identidade se existe um caminho de diffeomorfismos que começa nele e termina na identidade, certo? Ou seja, a gente dizemos que φ está na classe da identidade, ou seja, φ é isotópico à identidade. A identidade de M, se existe uma aplicação diferenciável de M vezes um intervalo, onde a aplicação diferenciável tal que cada uma delas, se você restringe a cada tempo, isso aqui é um diffeomorfismo de M. E é claro, você começa na identidade e termina no seu diffeomorfismo φ. Então, neste caso, a gente diz que φ é isotópico à identidade e essa aplicação psi é uma isotopia de M. Psi é uma isotopia de M. Então, para que eu estou fixando essa terminologia? A classe de sweepouts ela vai ser obtida da seguinte maneira. Você tem aqui nessa figura do sweepout dado pelos níveis da função de Morse. A ideia é que a gente vai permitir, porque quando você vai desenvolver a teoria, você precisa fazer vários tipos de deformação, como o Fernando mencionou ontem. Você tem que ter a permissão de fazer vários tipos de deformação. E nesse caso, o que vai ser suficiente é ser capaz de deformar cada uma dessas fatias na classe de isotopia. Ou seja, a gente vai permitir que cada uma dessas fatias você vai estar associada a uma isotopia do ambiente, e aí você vai mapear cada uma das fatias por uma isotopia, ou seja, a classe de sweepouts que a gente vai tratar a classe vai ser um conjunto lambda, um conjunto de sweepouts, onde sweepouts são caminhos a um parâmetro que satisfazem essas propriedades, de conjuntos fechados que satisfazem essas propriedades. Então, o conjunto de sweepouts que a gente vai considerar é um conjunto tal que, se você olha para um sweepout em lambda, dada uma aplicação diferenciável, talvez eu vou denotar aqui por psi maiúsculo, porque ela não é uma isotopia,
ela é diferenciável. E o que a gente vai pedir é que, em cada tempo, essa psi em cada tempo, na verdade, que vai ser o intervalo i, para cada tempo t em i, a gente tem associada um diffeomorfismo na classe da identidade. Um diffeomorfismo isotópico à identidade. Então, a classe de sweep-out que a gente trata é tal que, dado um sweep-out lá dentro e dada uma aplicação com essas propriedades, então, se você deforma cada uma dessas fatias, ou seja, se você olha para a imagem desse diffeomorfismo, por esse diffeomorfismo da fatia sigma t, então isso aqui também é um sweep-out nessa classe. É fácil ver que isso aqui é um sweep-out, assim, você pode checar as propriedades, mas, então, isso aqui, o que eu estou definindo é qual é a classe de sweep-outs a ser usada. Então, é uma classe que é saturada para essa propriedade. Uma propriedade que, dado um sweep-out e uma aplicação desse tipo, um caminho de diffeomorfismos isotópicos à identidade, você pode deformar cada fatia para obter um novo sweep-out. Então, essa é a classe de sweep-outs que vai ser utilizada. Então, tem alguma pergunta? Aqui é falando de dimensão 3, mas a diferença principal é só nessa teoria de Morse. Tudo era que eu falei naquela dimensão aqui agora. Isso, exatamente. Mas vão aparecer coisas depois que... Até aqui tudo bem. Até aqui daria para fazer para a dimensão 3. Posso voltar a esse ponto no fim. Talvez amanhã. Bom, então, agora que a gente tem, como foi feito ontem, agora que você tem uma classe de sweep-outs, você pode definir o invariante min-max associado. Deixa eu deixar aqui. A width vai ser, você tem agora essa classe de sweep-outs, então você pode definir a width da classe como sendo para cada sweep-out. Para cada sweep-out nessa classe, você olha para a fatia de maior área. Agora a gente pode usar máximo, porque a área varia continuamente, certo? E depois você minimiza na classe de sweep-outs. Então, como discutido ontem, esse número vai ser positivo. No caso de curvas, era bem simples, a gente usou basicamente só que, bom, eu não fiz os detalhes, mas a ideia era usar basicamente que uma curva de comprimento pequeno está dentro de uma bola, logo pode ser contraída a um ponto. Aqui, para verificar que esse número é positivo, você pode pensar na seguinte coisa, você pode pensar que cada uma dessas superfícies é o bordo de uma região, e você começa com a região... Bom, talvez não deveria ter apagado essa figura. Você começa com um ponto, termina com um ponto. Só que esse ponto, você pode pensar ele como sendo o bordo de vazio. E aí essas primeiras fatias, elas são bordo de regiões de volume pequeno. E aí para as fatias com T próximo de 1 já, esse seria sigma menos 1, esse seria sigma 1. Então, para as fatias que já estão próximas de T igual a 1, elas seriam bordo de uma região com volume grande. Então, a ideia seria que existe um tempo, existe uma fatia, tal que a fatia sigma T0 é o bordo de uma região com volume igual a metade do volume total.
E aí você pode aplicar uma desigualdade isoperimétrica aqui. Que vai implicar que a área, você tem para a área do bordo dessa região que tem o volume exatamente a metade, isso é pelo menos uma constante que só depende de m, ou seja, não depende do sweep out. Bom, esse bordo, é claro, é a fatia sigma zero, ou seja, você achou uma fatia com a área pelo menos uma constante que não depende do sweep out. Ou seja, para todo sweep out você tem um slice de área pelo menos um número positivo que não depende do sweep out. Né? Então a conclusão é que esse número é positivo. Então, seguindo a mesma ideia de ontem, é que você vai achar uma superfície mínima com a área igual a esse número. Então, alguma pergunta? Então, antes de escrever aqui para vocês o teorema Min-Max, se vocês lembram da palestra do Fernando ontem, o limite Min-Max ele aparece como um limite fraco, no sentido de medidas, no sentido de varifolds. Então, eu gostaria de gastar uns 5 ou 10 minutos dizendo o que um varifold é, para depois tentar escrever o teorema de uma maneira mais completa. Então, aqui a gente vai esquecer um pouco da M, só lembrando que essa variedade de dimensão 3, esse também não vai ser o ponto da dimensão 3, né? Mas você pode pensar ela isometricamente mergulhada num espaço euclidiano. Então, por alguns momentos a gente vai esquecer essa M. Então, uma superfície no espaço euclidiano, você pode pensar nela como você sabe que em cada ponto você tem um espaço tangente. Então, se você tem uma função que depende de um ponto e um espaço tangente, e um plano, um ponto e um plano, então você pode integrar essa função sobre essa superfície. Essa superfície você tem essa informação. Cada ponto você tem um espaço tangente. Então, uma função na Grassmanniana pode ser integrada ao longo dessa superfície. Né? Então, se você tem uma função, vou usar aqui a notação G2 de RL, é a Grassmanniana dos dois planos. Não estou olhando para a orientação. Sem orientação. Em RL, certo? Então, só em cada ponto do RN você olha para o conjunto de todos os planos no espaço tangente daquele ponto. Então, se você tem uma função contínua de suporte compacto nessa Grassmanniana, então você pode simplesmente integrar essa função com respeito a sigma, ou seja, você olha para x, espaço tangente, em x de sigma. Tudo bem? Então, só estou usando que a superfície tem, em cada ponto tem um espaço tangente. E essa função faz sentido, porque essa função depende de um ponto e um plano. Certo? Então, isso dá um funcional. Se esse número vai estar bem definido, a função é de suporte compacto, então se essa superfície ela tem área finita em compactos, então isso aqui vai ser um funcional, isso vai ser um número finito, associado a sigma, por exemplo, a cada sigma. Bom, eu não vou querer introduzir uma anotação aqui para não usar depois. Então, um segundo ponto, isso seria um funcional nas Grassmannianas, certo? Então, mas você pode dar um pouco mais de estrutura a isso
você pode pensar na sua superfície como a superfície com multiplicidade 2 ou 3, ou seja, o que eu estou fazendo é só integrar aqui, multiplicando por uma função de multiplicidade em sigma. Então, também faz sentido olhar para θ, uma função que seja integrável com respeito a essa área de dimensão 2, uma função localmente H2, localmente integrável, em sigma, ou seja, aí eu posso integrar também com respeito a essa multiplicidade. Certo? Então, isso aqui vai definir um funcional nesse espaço das grassmannianas. Certo? Então, via o teorema de representação de Riesz, esse funcional pode ser visto como uma medida nesse espaço de grassmannianas. Então, isso é um verifold em geral, é uma medida. É uma medida. Aqui a gente tem o verifold associado a sigma com multiplicidade θ. Certo? Então, em geral, um verifold é uma medida que é finita em compactos, uma medida de Radon. Nesse espaço G2R. Então, esses verifolds desse tipo seriam chamados verifolds retificáveis. Se você observe que aqui, para essa fórmula fazer sentido, sigma não precisa ser uma superfície, basta que ela tenha sentido um espaço tangente em cada ponto. Então, sigma aqui, na verdade, poderia ser um conjunto retificável. Você pode pensar isso como um conjunto fechado, um subconjunto fechado de uma subvariedade de classe C1. Ou então, uma união enumerável de imagens de aplicações Lipschitz, de coisas de dimensão 2. Né? Aqui seriam verifolds de dimensão 2. Certo? Então, esses objetos, eles têm várias você pode associar a ele várias coisas que também fazem sentido para superfícies. Você tem um suporte, você tem uma medida que generaliza essa área. Bom, basicamente é isso que eu queria falar. Então, a massa, que vai ser a grandeza que generaliza essa medida de dimensão 2, essa área, ela vai ser denotada dessa maneira. Ela também é uma medida, mas ela é uma medida na variedade, nesse caso no RL. Então, isso aqui é a massa. Então, a massa é só... Bom, a gente quer uma coisa que, nesse caso, para verifolds... Talvez eu desse o nome aqui. Isso aqui são os verifolds retificáveis. Então, a gente quer uma massa que generalize, para esse caso, quando a multiplicidade é 1, a gente quer que seja só a área. Se não, vai ser a integral de sigma com respeito à área a fórmula de área de sigma. Então, vocês podem checar que a medida desse conjunto coincide com a área, no caso de verifolds retificáveis. É uma coisa que, aqui, do jeito que ela está definida, faz sentido, só depende dessa medida nas grassmannianas. Aqui, XS está representando um par, um ponto, e um espaço tangente, um plano no espaço tangente desse X. E o suporte de um verifold é o suporte dessa medida, da medida da massa. Certo? Então, essa massa ela é uma medida... Tá bom, isso aqui faz sentido para qualquer aberto. E o suporte vai ser o suporte de V, ele é o suporte dessa medida. Ou seja, você pode pensar que um ponto está no suporte. Se para qualquer vizinhança desse ponto,
a massa positiva naquela vizinhança, em todas as vizinhanças do ponto. Bom, eu acho que era isso que eu queria falar sobre definições de varifolds e algumas propriedades são qual é a vantagem de trabalhar com eles. Aqui você tem propriedades de compacidade imediatas, mas antes de enunciar isso, deixa eu só dizer que a convergência de varifolds, convergência no sentido de medidas, via esses funcionais, vai ser que uma sequência de varifolds converge se V visto como um funcional, essa medida vista como um funcional de integração é o limite de V φi, VI de φ, desculpa, para toda φ contínua de esporte compacto na Grassmanniana. Segundo ponto, é que essa massa ela é bem comportada com respeito a limites de varifolds, ou seja, se VI converge para V como varifold, então a massa total do varifold final... então, esqueci de dizer uma coisa. Então, essa noção é a noção de varifolds no espaço euclidiano, e a gente tem uma noção de suporte. A gente vai dizer que o varifold agora é um varifold em M, se o suporte está contido em M. Então, se eu tenho uma sequência convergente de varifolds, a massa total do limite é o limite da massa dos varifolds da sequência. Então, a massa é contínua nessa topologia. Isso vai ser fundamental quando a gente extrair o limite e para garantir que a massa do limite vai ser igual a width. Finalmente, talvez eu vou escrever aqui, que é uma coisa importante, muito importante, é que nesse espaço você tem, se você fixa um número positivo e olha para todos os varifolds de massa menor ou igual a C, então você tem imediatamente a compacidade. Mais ainda, o espaço de varifolds em M com massa menor ou igual, com massa total, ou seja, a medida total. O suporte está em M, isso é a massa total. Menor ou igual a uma constante positiva, esse conjunto é compacto e metrizável. Certo? Bom, isso... Talvez eu vou voltar no... Talvez amanhã eu vou falar um pouco mais sobre varifolds, mas por hoje acho que isso está suficiente para enunciar o teorema. Então o teorema eu vou querer enunciar da seguinte forma, teorema min-max. É o seguinte, o teorema diz que existe, é claro, dada uma classe de sweepout com as propriedades que eu acabei de apagar, ou seja, é saturada para aquela operação. Então, existe uma sequência minimizante de sweepouts, uma sequência minimizante de sweepouts, da qual você pode extrair uma sequência min-max, ou seja, existe uma sequência min-max. Sequência min-max é uma sequência de fatias para cada... Ou seja, é uma sequência de fatias, né? Não é uma sequência de sweepouts. Cada uma dessas sigma n é uma fatia, ela pode ter um número finito de singularidades, e ela mora em algum sweepout que é cada vez melhor, se n grande, com áreas convergindo para o width, tal que sigma n converge como varifold
para um varifold do tipo uma soma formal, aqui, uma soma de um número finito de varifolds, do tipo gama i ni, ou seja, é um varifold retificável, onde n representa um número inteiro, ou seja, ni é um número natural, e gama i são superfícies mínimas 2 a 2 disjuntas. Superfícies mínimas fechadas. E mergulhadas 2 a 2 disjuntas. São as componentes conexas. E além disso, é claro, como isso é um limite de varifolds, e as áreas dessas sigma n convergem para o width, então a massa total de V, a qual coincide, nesse caso da soma, com Ni área de gama I, isso é igual ao width. É igual ao limite, isso segue da continuidade da massa na convergência de variables. Certo? Então, esse é o enunciado do teorema. Então, vocês podem ver imediatamente que isso implica, como a gente viu naquele argumento lá no primeiro quadro, que a width é positiva, isso implica que existem superfícies mínimas fechadas e mergulhadas. Uma dessas gama i's vai ser não trivial, vai ser não vazio. Sim. Então, por conta do tempo, eu vou deixar para começar o argumento combinatório amanhã. Então, desculpa. Então, em vez de fazer isso, eu vou fazer um exemplo. Uma aplicação imediata desse teorema para verificar que no caso da esfera redonda, a width é exatamente igual a 4π. Então, só lembrando, a gente já tinha um sweep out. O primeiro exemplo que eu fiz hoje, aqui na esfera S3, a gente tem o sweep out padrão, começa aqui no polo sul, sigma menos 1. Cada fatia é uma esfera, então cada fatia aqui é uma esfera, e as áreas dela, essa aqui correspondente à altura t, acho que é igual a 4π 1 menos t quadrado, eu acho. Não sei. Eu acho que é isso. Bom, o que importa é que para t igual a... Não faz sentido. 1 menos, talvez o t ao quadrado está aqui dentro. Tá. Então, ela tem área menor ou igual a 4π, com área para t igual a 0, igual a 4π. Então, a gente já tem um sweep out que diz que a width desse espaço, né, da classe de sweep outs obtidas por essa função de Morse, a função de Morse da altura, ela é no máximo 4π. Certo? Então, a afirmação que eu gostaria de justificar agora é que essa width é exatamente igual a 4π. Então, para tanto, o que a gente faz é, para aplicar o teorema, a gente sabe que esse número, bom, a prova seria uma coisa do tipo, pelo teorema min-max, o teorema implica que essa width é a soma de Ni gama I, ou seja, soma de áreas com multiplicidade de superfícies mínimas,
Então, é suficiente ver que toda superfície mínima na esfera tem área pelo menos 4π. Então, sigma na esfera, mínima fechada, implica que a área é menor ou igual a pelo menos 4π. Isso vai ser suficiente. Então, para verificar isso, você pode pensar no cone sobre sigma, ou seja, são os pontos da forma lambda x em R4, onde x está em sigma e lambda é maior ou igual a zero, ou seja, você tem uma superfície aqui, você vai olhar para o cone sobre essa superfície. Agora, o fato que sigma é mínima implica que esse cone também é mínimo. E uma coisa que eu vou voltar amanhã na parte de regularidade com mais detalhes, é que se você olha para o quociente, se você olha para essa superfície mínima e compara a área dela dentro de uma bola de raio R com a bola de mesma dimensão da subvariedade mínima de mesmo raio, então essa quantidade aqui ela é monótona, crescente em R. Então, você pode tomar o limite aqui quando R vai para zero ou quando R vai para infinito. Então, o limite disso quando R vai para infinito, ele dá uma noção de densidade da superfície mínima no infinito, que você pode verificar que não depende do ponto. Então, isso é a densidade do cone no infinito, que não depende de P. Assim, eu já disse aqui na expressão da densidade, não depende de P. Por outro lado, se você faz o limite quando R vai para zero, esse número agora vai depender do ponto P. Se você olha para P como sendo a origem, o que você obtém pelo fato de sigma ser um cone é que esse quociente ele é sempre constante. Então, se P é a origem, a densidade na origem vai ser constante, a área sobre 4π. E se você olha para P como sendo qualquer ponto do cone que não é a origem, então essa densidade ela é 1, porque é um cone mergulhado. Então, a densidade, como essa quantidade aqui é monótona, se você faz monótono crescente, então o limite quando R vai para zero é menor ou igual ao limite quando R vai para infinito. Isso implica que 1 é menor ou igual à densidade no infinito. Mais a densidade no infinito, usando a origem, vai ser esse número. Onde a gente conclui que a área de sigma é pelo menos 4π. Então, eu vou parar por aqui e amanhã a gente volta para a teoria min-max. Isso foi uma aplicação para verificar que a width é exatamente 4π nesse caso.